Boa noite, professor. Triunfo importante, fora de casa, depois daquele jogo do Botafogo pela Série A, o Bahia volta a vencer. Eu queria que até antes de falar do jogo, o senhor falasse desse momento de primeiro turno, onde o Bahia está a um ponto de ter a melhor campanha em pontos corridos nesse primeiro turno, que foi em 2019, quando fez 31. Como é que dá para falar desse trabalho, desse primeiro turno do brasileiro? Boa noite. Primeiro que nós não estamos correndo atrás do primeiro turno de 19, nós estamos correndo atrás dos objetivos de 2024. Então, assim, independente dessa comparação, o que importa é a pontuação que a gente consiga contra os nossos adversários nesse ano, né? E eu acho que hoje é um triunfo, assim, importantíssimo, porque ganhar do Atlético Paranaense aqui é raro, é difícil, né? É um time que, com esse gramado rápido, sabe se comportar bem, sabe jogar bem. E eu acho que nós fizemos um grande jogo, de destacar 3 alterações feitas, né? Por um pouco de cansaço e preservar jogadores que correm risco de lesão. E mesmo assim o time jogar de uma mesma maneira como jogou contra o Flamengo, como jogou contra o Palmeiras, e que não conseguiu, logicamente, resultados, mas manteve um bom nível. Se você analisar o primeiro gol, a jogada de construção do primeiro gol, sem Caio Alexandre, sem Everton Ribeiro, e o Cauli não toca na bola na construção, ela foi construída por todos os outros jogadores, finalizado pelo Everaldo. Eu acho que é um bom exemplo de adaptação ao sistema de jogo e de coragem dos caras que entraram hoje. Então, assim, destacar Rezende, Depenha e Biel, né? Que hoje entraram como titular, fizeram um bom jogo, mantiveram o nível do time. E, assim, riscos que a gente tem que correr em determinados jogos, ao menos nessa sequência de jogos de 3 em 3 dias. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Depois de sofrer o primeiro gol do Atlético Paranaense, você faz 3 substituições. Contra o Cuiabá você não vai ter o Everaldo. Sim. Já era um indicativo do que está por vir no sábado ou apenas situação de jogo daquele momento? Não, acho que era o que o jogo pedia para o momento, não foi nem analisado isso. Eu queria deixar o Everaldo, depois que tomou o cartão amarelo, o máximo de tempo possível. Tassiano acusava um pouco de cansaço, mas eu achei que aquele momento era o momento da troca, de botar um pouco de velocidade, né, com o Ademir. Na verdade, o Tassiano iria entrar no lugar do Jean Lucas, né? E só que aí depois eu preferi fazer a troca, ele mais aberto para recomposição pelo lado, aí boto o Ademir lá do outro lado e o Everton daí entra para fazer a do DPN. Eu mantenho o Jean Lucas mais um pouco no campo, né? Aí depois que ele pede para sair, a gente faz a troca com o Caio Alexandre, fazendo uma função que não é exatamente a dele, mas ele, como tem boa técnica, se vira muito bem nessa função também. Mas eu, assim, fico feliz pela maneira como o time se comportou. O resultado, lógico que é muito legal e imprescindível, mas a maneira que o time se comportou novamente hoje, claro que sofreu, e as pessoas, não sei também, se você não sofrer contra o Atlético Paranaense aqui, contra o Palmeiras, também aí nós não desconhecemos o futebol. Então, assim, hoje sofremos, viemos aqui, levamos 3 pontos dessa viagem, jornada dupla, e conseguimos ainda descansar um pouco o Everton, poupar Caio e Tassiano, né, para que possa estar presente no próximo jogo. E nós temos algumas alternativas, aí, algumas mudanças que a gente pode fazer para a próxima partida em casa. Rogério, boa noite. Eu gostaria de perguntar para você o quão importante é ter um elenco qualificado, que mesmo com os jogadores que você falou fora, Everton Ribeiro, Tassiano, conseguiu anular o meio-campo do Atlético e conseguiu fazer 2 belos gols muito rápido na primeira etapa, já matando o jogo. O quão importante é ter esse elenco em suas mãos? Não, para mim importante, é um elenco pequeno. Nós temos somente o David Duarte, que ficou gripado e não viajou, e o Iago, que até hoje não podia jogar, pode, né, estar presente com a gente a partir de sábado, já pode estar presente. Mas esse é o elenco, claro, tem os garotos da base, que numa eventualidade podem ser usados e trabalham alguns dias com a gente para tentar estar ao menos compreendendo como é o sistema de jogo. Mas eu dou muito valor aos caras que entraram hoje. Não é fácil, porque as pessoas daí acabam achando que só existe aqueles 10 que começam jogando sempre, que os outros daí não tem. Rezende fez uma baita partida com o primeiro volante, que é a origem dele, mas girou bolas impressionantes no meio de 2 jogadores do Atlético.
E eu acho que assim, o começo de jogo foi fundamental. Aqueles primeiros 20 minutos, nós jogamos muito bem os primeiros 20 minutos. Ao contrário do que foi o Palmeiras, que nós jogamos mal os primeiros 20 minutos, hoje nós jogamos bem, apertamos bem o Atlético. Depois sim, depois o Atlético veio para cima, a gente perdeu um pouco o controle de jogo, começou a errar um pouco mais de passe, o que até é natural sofrer pressão de um Atlético jogando aqui. Mas feliz, muito feliz acho que merecido foi esse resultado no dia de hoje. Rogério, a TV detentora da partida escolheu o Jean como melhor em campo. Qual a importância disso nesse momento até para o elenco? Tipo, depois do que aconteceu com o Jean Lucas. Depois do que aconteceu com o Jean lá em São Paulo, de perder um gol de cara, de ter o lance do primeiro gol, e hoje ele voltar a jogar bem, como é que fica para você, para o Jean e para o grupo isso? Não, eu fico feliz, eu acho que poderiam vários ter sido escolhidos hoje como melhor jogador em campo. O Jean, na média, é um dos grandes jogadores. O erro que ele cometeu, não a finalização, tá? A finalização é um erro, perder um gol, todo mundo perde gol. O erro principal para mim foi o do gol do Palmeiras, né? Mas é um cara que tá louco. Se todo mundo tivesse a capacidade física que esse rapaz tem, tivesse mais 2 ou 3 jogadores capacitados fisicamente como ele, nossa, faria um diferencial muito grande. Então, assim, ele vem já de umas 22, né, Charles? Seguidas, né? Não lembro exato, mas umas 22 seguidas já jogando. Eu pensei até hoje em poupá-lo e começar com o Tassiano, mas o Tassiano estava tão cansado quanto ele. Então, assim, as opções... O Everton estava cansado também. Então, nós arriscamos um pouco com o Jean, ele foi até onde conseguiu. E aí eu vejo como ele... Na maioria dos jogos, eu acho que ele concorre ao melhor em campo pela média do que ele entrega sempre para a gente. Fico feliz por ele. Super. Rogério, no jogo, você vem falando sobre elenco curto, sobre um time muito curto, e até o jogo passado a gente contava com o Estupiñán. Ontem o Bahia anunciou oficialmente a saída dele, devolvido de volta ao Hull-City. Queria saber qual foi a avaliação para a não continuidade do Estupiñán com o grupo nesse momento. Não tem avaliação, é uma questão financeira. Eu adoro o Estupiñán, é um ótimo menino, um cara que se entregou todos os dias. Eu sempre falei que não foi um pedido meu, uma decisão do clube, e ele foi utilizado em quase todos os jogos, decidiu jogos para nós. Era um cara com um coração imenso por mim. Ele era útil hoje para mim. Mas aí é uma questão de avaliação do grupo. O grupo já gastou bastante dinheiro e é uma decisão que tem que ser feita, tomada decisão hoje. Ou você paga, ou você abre mão para tentar no futuro. Então, assim, não é uma decisão nossa aqui. Eu acho que nem do Cadu, não é o Cadu que quer liberar o jogador. Gente, você precisa de dinheiro para pagar o clube e para um contrato longo, e o clube analisa dessa maneira. Nós gostaríamos que ele continuasse emprestado aqui até dezembro, para que a gente pudesse usufruir. É uma perda grande para a gente. Você vê a saída do Everaldo agora, né? A suspensão do Everaldo, o Estupiñán jogaria, ou começaria, ou entraria com certeza. No jogo de hoje ele também entraria. Mas aí não é uma decisão nós queremos ou não, é uma decisão única e exclusivamente financeira. Por nós, pela direção, todos gostariam que ele ficasse até dezembro. Mas o clube de lá é o que detém o direito dele. Ele diz, queremos o jogador de volta. Então, ou você paga, ou você abre mão. Aí é feita uma análise da condição financeira, né, do que se pode fazer ou não. É único e exclusivamente isso. Sem contar o jogo do Botafogo da Paraíba, que não foi ninguém, hoje foi o 24º jogo seguido do Jean Lucas. 24º jogo seguido do Jean Lucas. E assim, Rogério, você já tinha falado de elenco enxuto, a janela abriu. Agora o torcedor começa com aquela coisa de quem chega, como é que vai ser a movimentação e também de possíveis saídas, né? Se vai ter aí possível saída desse elenco. E um exemplo, você perdeu o Estupiñán hoje e alguns imaginavam que você poderia utilizar o Ratão nesse jogo e ele não foi utilizado. Não só o Ratão, mas pode haver mais saídas dessa equipe, nomes que vêm começando a ser falados no mercado? Eu acho que o Ratão era a substituição. Se nós precisássemos de mais um jogador de frente, na minha opinião, nós precisávamos naquele 3-1 compor a linha de 4, e o Cicinho defende muito bem essa linha de 4. Mas é natural que o Ratão tenha mais oportunidades agora com a saída do Estupiñán. Em tese, ele é o substituto agora, como nós tínhamos antes, né? Porque antes nós não tínhamos o Estupiñán e todos eram utilizados. Eu sempre falei que sempre sobrava um.
o Ratão vai jogar ou vai entrar no próximo jogo, com certeza. Cabe a ele se preparar bem, treinar. Eu sei como é. O atleta às vezes desanima um pouco, fica 3, 4 jogos fora sem entrar. Eu entendo completamente isso. Mas uma coisa eu também entendo, que um profissional ele se prepara bem, independente de ter a oportunidade ou não. Agora, quando surge, o cara tem que estar pronto. Se você não está... Então, assim, o Ratão vai ser utilizado, provavelmente estará, se não iniciando, entrando no próximo jogo. E nós todos aqui gostamos muito do Ratão. Mas eu falo, nós temos 6 atacantes, tínhamos 6 atacantes. Você consegue até 5 usar no mesmo jogo. Agora, 6 é mais difícil para a gente. O Estupiñán entrou bem contra Cruzeiro. Estupiñán, Ademir e Biel decidiram o jogo. Aí você vai fazer o quê? No próximo jogo você também põe. Os caras também decidiram o jogo. Não tem como você, às vezes, fazer, né, as alterações. E hoje, o Ratão não entra porque eu achei que na última substituição poderia ter sido ele. Mas na última substituição a gente precisava repor melhor, defender melhor essa última linha de 4, que eram muitas inversões. Então o Tassiano começou a tomar conta do Maddson nas inversões e Cicinho nas inversões para o outro lado começou. O Cicinho tem um jogo aéreo um pouco superior ao do Gilberto, apesar de ser um jogador mais baixo. Defensivamente, o Cicinho é um cara que entrega bastante. Então nós optamos pela entrada do Cicinho, mas nada, pelo amor de Deus, nada contra o Ratão. Está aí, está treinando. Eu espero que ele esteja bem para quando aparecer a oportunidade, assim como foi contra o Criciúma, que ele fez um bom jogo, foi? Sim. Criciúma, depois no jogo seguinte ele também teve a oportunidade, e assim é o futebol. Tem outros que também não têm jogado tanto e paciência, faz parte, não dá para colocar todos, apesar de ser um grupo enxuto, a gente não consegue utilizar todos. Rogério, a partir da próxima partida você já pode contar com o Iago Borducci. E hoje o Luciano Juba, como consequência do destino, fez um dos gols e acirra essa briga aí pela lateral esquerda. Como é isso para já a partida contra o Cuiabá no sábado? Eu acho que são jogadores distintos, tá? Um jogador muito mais ataque a espaço e o Juba é muito mais construtor, um cara que constrói jogo por trás. O Iago tem muita semelhança até com Arias, mais semelhança com Arias e com o Gilberto, né? E eu acho ótimo, porque eu posso também contar com... O Juba joga tranquilamente, por exemplo, na do Jean Lucas. Então, o Iago, essa semana, num jogo treino que nós fizemos contra o Palmeiras, sub-20, também jogou nessa função do Jean Lucas, treinou meio tempo nessa função do Jean Lucas. E ele já jogou nessa função também na Alemanha 2 jogos. Então, assim, é bom porque a gente ganha um atleta de muita força que vai ser usado na lateral, o Juba no meio, o Juba na lateral, ele no meio, e nós vamos sempre encontrar o que é melhor para o time. Ele já vem treinando há algum tempo conosco. Então, assim, o Juba vem de uma sequência gigantesca de jogos. Vamos analisar como vai até sábado, para a gente tentar compor o melhor time que a gente pode, seja com o Juba, seja com o Iago e com o Juba para o meio, enfim, vamos ver como vai estar o Jean. O tempo é muito curto, essa noite é uma noite perdida de sono, até as 4 da manhã, ou seja, fica curto, nós temos que tentar ter energia. Porque se tem uma coisa que o Cuiabá tem, é muita energia. E se tem uma coisa que o Cuiabá tem, é uma semana de descanso. O que faz um pouco de diferença da gente que está retornando depois de um jogo puxado como o de hoje.